Às vezes você fica questionando porque às vezes fica olhando para o lado, todas as pessoas não estão aqui nesse dia, nesse dia de domingo, né? Mas não importa, meu irmão, você veio, você vai receber a boa parte, né? A Bíblia fala que a boa parte, Maria escolheu a boa parte, essa qual não será tirada, né? E nós escolhemos nessa noite a boa parte, né? Estar aqui louvando e adorando o Senhor Jesus. Creio que nenhum vai sair daqui, irmão. Creio que sua vida aqui não é em vão. Esteja com o coração aberto, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Não trata a palavra de Deus como algo banal, não, irmão. Trata a presença de Deus. Alguém vai dizer que existia dois homens. O Obed-edom tinha um outro, agora o Abinadab, e tinha um outro Obed-edom, irmão. Um ficou 20 anos com a arca na sua casa e não aconteceu nada. Pegava a arca do Senhor e não acontecia nada. Mas um, dentro de 3 meses, a Bíblia fala que prosperou tanto ele como aquele povo, porque ele tratava a presença de Deus como um hábito de mão. Ele pegava todo dia a arca, lá, limpava a arca do Senhor, banava a arca do Senhor, todo dia limpava bonitinho. E dentro de 3 meses, Deus fez grandes coisas na vida do Obed-edom. Porque ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Porque tratava com desprezo. E isso é a nossa vida também. Hoje a arca do Senhor não é mais a arca da aliança. A arca da aliança hoje habita dentro de nós, irmãos. Hoje essa presença de Deus não está mais fora. Jesus falou que aquele que tem a aliança contigo, a presença habita em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, habita dentro de nós. Quando nós temos o Espírito Santo, a arca está conosco. Nós tratar aquilo que foi dado para nós com o maior zelo, com o maior carinho. Meu irmão, você não sabe o que Deus tem na sua vida. Você não tem ideia dos planos, dos projetos que Deus tem que fazer. Mas isso trata a presença de Deus como algo tangível. Não, vou tratar essa presença como algo grande, porque sabemos que é algo grande que o Senhor tem para fazer. Amém? Vamos tomar muito tempo para as pessoas do livro de Mateus. A irmã enviou o convite, era para ser quinta-feira, aí eu vou marcar hoje, mas Deus sabe todas as coisas, né? Glória a Deus, peço até perdão, irmã, que quinta-feira não deu como levar uma mensagem na congregação, porque eu fui em uma viagem, não era nem para eu estar aqui, eu fui numa viagem de Kiev, e eu ia voltar, né? Ia voltar para onde eu estava, para a região lá da mata, só que eu cheguei muito tarde aqui, e as estradas aí, né, perigosas, a gente tem que vigiar, né? Ele fala para a gente vigiar e depois orar. Aí eu optei para vir dormir aqui na quinta-feira, montou para ter irmão ali no depósito, mas eu não vim sem nenhum preparo, né? Aí não teve como levar a mensagem, mas eu não gosto de desprezar o convite do Senhor, né? Mateus 15, o verso 14. Aleluia. Aleluia, Deus. Para os nossos corações. Glória a Deus. O que o Senhor colocou nas nossas vidas. Deus de poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Santo. Aleluia, Deus. Glória seja, galera. Mateus 14, perdão. Mateus 14, verso 15. A primeira, está escrita a primeira multiplicação dos pães. Mateus 14, verso 15. Todo mundo encontrado, amém? Amém. Vai dizer a palavra: e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é nisso que vão e darei de comer. Então os que lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos para o céu, abençoou e partindo os pães, e deu-lhe aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciados, e levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus, pode ser em nome de Jesus. A gente vai entender esse versículo aqui, a gente tem que voltar um pouco atrás no versículo 13, né? Voltar um pouco atrás no capítulo, voltar um pouco atrás, aonde a gente vê Jesus indo para um lugar deserto, irmão. A gente vê que Jesus, pela morte de João Batista, Jesus se entristeceu muito pela morte de João Batista, né? E ele retirou para um lugar deserto para buscar.
Mas mesmo assim, aquele lugar deserto, o povo foi atrás de Jesus, né? E às vezes nós olhamos, não, a gente não está no lugar deserto, não está no lugar que não está no centro da cidade. Às vezes nós podemos olhar, irmã Adriana. Nós possamos olhar, não está no centro da cidade, não está num lugar muito bem equivocado. Mas se a presença de Jesus estiver, meu irmão, vocês podem estar onde for. Aleluia, Deus. Você pode estar onde for, pessoas irão ao encontro. Se a presença de Deus, pode ter igreja lá no meio da cidade, lá no centro, tudo bonitinho, mas a presença de Deus te habitando neste lugar, pessoas de longe vêm para este lugar. Aleluia. Pessoas de longe vêm para esse lugar, porque onde Jesus está, atrai multidão, meu irmão. E aquela multidão atrás de Jesus, e Jesus foi para ser curado, mas ali a multidão foi ao encontro de Jesus. A multidão foi ao encontro de Jesus, e chegando ali, Jesus vai dizer no verso 13, que Jesus curou a todos os enfermos e endemoniados que estavam ali, meu irmão. Jesus primeiro foi curado, depois estava sentindo triste, angustiado pela morte de João Batista, foi aquele que preparou o caminho. Imagina uma pessoa que pegou você, que preparou o caminho para você vir, que estava na direção de tudo, que preparou tudo para você vir, está tudo bonitinho. Esse foi João Batista. Mas chegou um dia que João, por uma ordem do pecado lá de Herodes, não tinha como revogar, a filha fez um decreto lá, não teve como revogar, e cortou na cabeça de João. E Jesus, quando viu aquilo ali, sobre a voz de João, tirou-se triste para o lugar, né? Mas ali a multidão foi ter com ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando Jesus viu aquele povo chegar perto dele, Jesus se contradiu. Então chegaram, e a Bíblia vai dizer lá no verso 3, disse: Jesus, ouvindo isso, ele tirou-se dali no barco, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Ou seja, Jesus teve compaixão pela multidão, meu irmão. Jesus tem compaixão de nossas vidas, meu irmão. Às vezes nós estamos passando o maior deserto, a maior dificuldade das nossas vidas, e nós falamos: Senhor, acho que o Senhor esqueceu de nós. Não. A Bíblia vai dizer que aquele povo foi ao encontro de Jesus no deserto, e Jesus, vindo com compaixão, curou a todos, libertou a todos. Mas essa não é a mensagem principal. A mensagem principal para nós essa noite está lá no verso 15, que vai dizer, e na parte B do versículo fala: e a hora já avançada, pode dizer, o lugar é deserto, e a hora já avançada, despede a multidão para que vai pelas aldeias e compre comida para si. Ou seja, o lugar é deserto. Ou seja, na sua vida pode estar acontecendo um deserto. Na sua vida pode estar acontecendo um deserto. Eu já passei por muitos desertos, mas talvez nessa noite você está passando por um deserto grande na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que o lugar é deserto, e o discípulo despede a multidão, Senhor. Mas Jesus é aquele que não despede ninguém de mão vazia, meu irmão. Jesus é aquele que não deixa você de mão vazia. Jesus é aquele que você pode abrir, muitos podem abrir mão de você, pode retirar de você, mas Jesus é aquele que está ali. E o deserto tem duas opções para um crente, que nós temos que passar por deserto, irmão. Eu falo sempre quando eu ministro, a gente está caminhando com Jesus, e a gente não bater de frente com o maligno, é certeza que nós estamos dando a mesma direção dele, irmão. Jesus foi necessário ir para o deserto, e quando estava lá no deserto, não foi o anjo que foi tentar Jesus, não, foi o próprio Satanás que foi tentar Jesus. E a primeira coisa que Satanás falou para Jesus, falou assim: ó, se tu és o Filho de Deus, queria tirar a identidade de Jesus lá de trás. E tem hora que o inimigo vem fazendo desse jeito conosco, no deserto, nas nossas vidas, o inimigo fala: ah, Deus se esqueceu de você, meu filho, não tem mais jeito. Deus se esqueceu de você, Deus não tem mais jeito para você, Deus se esqueceu de você. É nessa hora que Satanás chega para lançar tudo na nossa mente. E é nessa hora que nós temos que estar com a palavra, porque lá atrás Jesus já tinha ouvido falar: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Mas aí chega uma hora, e na vida do crente, o deserto dá a nós duas opções: ou nós murmurar, ou a gente viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. O deserto é duas opções: ou a gente murmura, igual aquele povo. A Bíblia dizer que Deus pegou aquele povo, tirou do Egito, o povo era escravo, o povo era escravizado, o povo era tremendo ali, perdido. A Bíblia vai dizer que aquele povo trabalhava tanto, nem tempo buscar Deus, o povo tinha tanta escravidão que era. Mas um dia foi liberto aquele povo, o povo chegou, e a Bíblia vai dizer que Deus levou aquele povo pelo deserto para provar o que tinha no seu coração. E aquele povo chega no deserto, começa a murmurar de Deus.
Aquele povo viu o mar vermelho se abrindo. Aquele povo viu um lugar que não tinha mais saída. Viu Deus acabar com o exército que vinha atrás dele, acabou com todo mundo. Aquele povo viu o maná cair do céu, viu coluna de fogo de dia, nuvem de noite. E mesmo assim, aquele povo, no momento do deserto, começou a falar mal, começou a criticar, começou a murmurar, começou a dizer: não vai. Para que nós, é melhor nós tivéssemos ficado lá, mais lá o povo era escravo, irmão. E quando as pessoas estão passando pelo deserto, e na sua mente você fala: não, lá atrás eu acho que era melhor. Lá atrás eu pensei: eu acho que eu era melhor. Não era, meu irmão, mas escravo, você podia ter comida, podia ter tudo, mas você era escravo. É como na minha vida, meu irmão, eu falo como testemunho vivo. Eu não era convertido aqui, fui para São Paulo, me converti lá, e Deus me revogou para me voltar para cá. E durante 2 anos,